Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Palmeiras teve a chance de encurtar a pontuação para o Flamengo na liderança, mas também tropeçou na rodada e deixou a torcida palmeirense bastante irritada. Após ter perdido o Paulistão e ser eliminado na Copa do Brasil para o Corinthians, os alviverdes tratavam como questão de honra vencer o maior rival no jogo de ontem. O Palmeiras até começou bem, fez logo um gol com Vitor Roque de pênalti e parecia que a vitória seria tranquila, mas levou um gol de bola parada e o jogo mudou completamente. Na segunda etapa, o Palmeiras até tentou reagir para fazer o segundo gol, só que os jogadores de ataque falharam na pontaria. Maurício, inclusive, perdeu um gol cara a cara com Hugo Souza. Nos bastidores, Abel Ferreira tem cobrado bastante os jogadores e pedindo mais concentração. Se tem uma coisa que mais irrita o treinador, é o time abrir vantagem e ceder o empate por falhas defensivas. Abel tem moral suficiente para fazer esse tipo de cobrança, seja em todo o elenco ou individualmente para algum jogador. O comandante é blindado pela diretoria há bastante tempo. Agora o Verdão terá quase 2 semanas para descansar por conta da data FIFA. Andréas Pereira deve ser apresentado nesta semana e terá tempo para se habituar com novos jogadores. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. No pique, traz a cadeira. Cadeira pra quê, Garrafa? Eu vou explicar. Traz aqui essa rapidinho, é coisa rápida. Porque eu sei, né, porque eu quero ouvir o que Alex Miller tem a dizer sobre o Palmeiras, sobre Abel Ferreira. Eu sei que isso acho que vai demorar. Eu com a minha facite plantar aqui, eu não posso ficar muito tempo de pé. À vontade, Alex Miller, pode falar. E esse Palmeiras, Só Alex? um brincalhão, né? Eu? Só tô sentado. Mediu a pressão, não, hoje? Não, é o seguinte, o Abel tá na dele de tentar se explicar, de dar justificativas, de falar. Agora o Gilmar, ele matou a pau quando ele fala que o Corinthians entrou realmente com mais determinação, com a faca nos dentes, como o Abel falou também. Agora, por que raios os jogadores do Palmeiras não entram no derby também com a faca nos dentes? Sabe qual é a impressão que me passa? Que esse time do Palmeiras é um time muito bonzinho. É a impressão de que os jogadores entram com perfume, preocupados em pentear o cabelo. Aí entra mesmo, com certeza. né? Hoje a atualidade é O Gilmar tá... o Alex, você está falando, sem te interromper, mas já você está falando, o Gilmar tá assim, ó, muito concordando com você. Falta aquele jogador para disputar um derby que encara os caras, que dá aquela pegada, que sabe, dá uma chegada junto, nem que tiver que tomar um cartão. Aliás, o árbitro de hoje não dava cartão nem de visita. E o Vitor Roque não fez isso hoje? O Vitor Roque é uma das poucas coisas que agradam demais pra gente ver em campo. O Vitor Roque é uma das poucas coisas que se salvam hoje no Palmeiras se a gente englobar todos os aspectos necessários para um jogador de futebol fazer sucesso e disputar um clássico. Eu tenho até dó do Vitor Roque de jogar no meio de jogadores muito bonzinhos, né? O próprio Flaco Lopes jogou bem, melhorou, mas não tem também aquela pegada do argentino. Eu queria um argentino de verdade em campo, não como o Flaco. Você já está arrebentando como o Flaco que vai para a seleção. Ok, eu estou falando de espírito. Para você entrar num derby tendo um time muito melhor do que o Corinthians. Eu nunca vi um Corinthians tão ruim como esse de hoje. E não é culpa do próprio Corinthians, pela situação, pelos desfalques. Foram muitos jogadores ausentes. O Memphis Depay parecia que estava de bengala e não saiu do jogo. Como é que é? O Memphis Depay parecia de bengala. Ele não pegava a bola e não fazia nada, não conseguia andar em campo. O Palmeiras enfrentou um Corinthians debilitado. Parecia que todos os jogadores do Corinthians estavam com náuseas, estavam torcendo para acabar o jogo. Eu nunca vi num Corinthians e Palmeiras, com o Corinthians jogando em casa, o Corinthians fazendo cera e torcendo para acabar o jogo. E na conta do Abel não vai nada? Lógico que vai. Cadê o mental? Cadê o psicológico? Cadê a preparação emocional dos jogadores que entram em campo, que fazem o trabalho? Que trabalho mental é esse que pega um Corinthians esfacelado como esse e não consegue criar uma chance de gol no segundo tempo? Uma chance. Fica com posse de bola, com domínio, passa pra lá, passa pra cá, chuta quando tem que cruzar, cruza quando tem que chutar. Os caras têm medo, jogadores medrosos. O Facundo e o Sousa, juntos, custaram mais de 150 milhões. Enfrentando um time que tá com um transferban atrás do outro. O Facundo e o Sousa não jogam no Jabaquara. É uma vergonha o Palmeiras desse tamanho ter jogadores assim que custaram tanto. Ah, mas vendeu muito bem, como o Abel falou. Vendeu o Richard Rios por 30 milhões. Ah, tá bom. Então vende muito bem, então pode comprar também de qualquer jeito, qualquer um, pelo preço que for.
Olha o nível dos jogadores que entraram no segundo tempo e não fizeram absolutamente Deixa eu nada. repassar para a bancada se o ano do Abel, e você em casa interage com a gente também na hashtag Mesa Era Redonda. para trucidar o Corinthians. O ano do Era para Abel. golear o Corinthians lá dentro. O ano do Abel não está um ano satisfatório, porque ele foi para a final do Campeonato Paulista, com tudo que já foi colocado, perdeu para o rival. Não é? Aí ele vai para a Copa do Brasil, então ele não ganha o Paulista, que é um campeonato de um nível técnico muito baixo. Palmeiras e Flamengo são as melhores equipes do futebol brasileiro em termos de material humano. Palmeiras vai mal no Campeonato Paulista, é eliminado na Copa do Brasil para o rival, perdendo as 2 partidas, a última no Allianz, ainda sem ter marcado nenhum gol no Corinthians, com muitos problemas. Tá bem na Libertadores, e no Campeonato Brasileiro brigando com o Flamengo. Eu começo com o Miller, vocês fiquem à vontade. Miller, o ano do Abel, o Abel tá devendo, o Abel também tem que ser cobrado ou não? Ele tem um trabalho espetacular na história do Palmeiras, mas esse ano o Abel tá devendo? Lembrando que ano passado, quando o Palmeiras foi campeão paulista, durante o Campeonato Brasileiro, todo mundo cobrava o Abel. Mas como ele ganhou o Campeonato Paulista? Então acho que a cobrança está no mesmo nível desse ano, né? Acho que a cobrança sempre tem que existir, é normal, né? O treinador do naipe dele tem que ser cobrado mesmo. Mas eu acho que a gente também tem que levar, deixar um pouco em consideração as chances que o Palmeiras criou. Poucas, mas criou no jogo. Uma com o Vitor Roque, que ele foi fominha, né? E a segunda oportunidade com o Maurício, que estou em cima do Hugo. Foi uma oportunidade de Quase gol. não chegou, não teve força nas pernas para Mas chutar foi uma a bola. oportunidade de gol. Acho que o Palmeiras, como eu disse, ele perdeu essa grande chance de vencer o jogo hoje, porque estava mais inteiro que o Corinthians em termos de elenco. Mas eu acredito que a temporada do Palmeiras é Libertadores e Campeonato Brasileiro. Nessas 2 competições, querendo ou não, o Palmeiras está bem. Mas eu acho que a qualidade, Chico, desculpa, a qualidade do futebol, isso quem disse não sou eu, é o torcedor do Palmeiras. Eu tenho muitos amigos, eu moro num bairro extremamente palmeirense, né? Água Branca, Jardim das Perdizes. Você é palmeirense? Não, sou corintiano. Com esse nome aí, E muita gente pensa. Já joguei muita bola com jogador do Palmeiras, inclusive na sua época. Eu lembro de você. Nas peladas segunda-feira, tudo. Mas o torcedor do Palmeiras, os meus amigos, eles reclamam do futebol do Palmeiras nos grandes jogos. Nos grandes jogos o Palmeiras não tem sido o mesmo. Lá atrás, Palmeiras, lembra? Força mental, estava perdendo, ia buscar empate no último... Cabeça fria, coração quente. Cara, e eu acho que o time perdeu um pouco disso. Acho que o time, não vou dizer tremer, porque tremer não é compatível... É porque está tendo uma reformulação. É a maior reformulação desde que o Abel chegou. O linguajar profissional não é legal falar... O Palmeiras não é, mas eu acho que esse time do Palmeiras ainda, embora seja superior ao Corinthians, quando enfrenta o Corinthians, por ter um déficit de resultados negativos, né? Ou déficit dos resultados positivos, eu acho que o time entra muito sobrecarregado e sente a responsabilidade. E isso interfere no momento da decisão, né? Tanto é que na hora de definir o jogo, o Palmeiras falhou. Então, acho que tem muito do lado emocional e a responsabilidade. Veja bem, não estou falando tremer nada, é um comentário num nível bom. Mas o time sente, hoje, no momento, está sentindo muito quando joga contra o Corinthians. Porque não é coincidência. Você deu aí uma vitória só. E na única vez em que o Palmeiras ganhou do Corinthians, acho que foi em Barueri. No Barueri. Cara, foram 2 chutes de fora da área. Não foi? Foram. Que o Emiliano fez um golaço. Donelli era o goleiro, que tem Donelli. menos envergadura. Ele partiu certo para a bola, mas ele tem menos envergadura do que tinha o Carlos Miguel, do que tem o Carlos Miguel, do que tem o Hugo Souza, do que tem o Cássio. Então ele não pegou essas bolas, criticaram o menino. Não tem, o braço dele é mais curto. E o Corinthians não jogou com faca nos dentes. Poderia tomar a liderança do Flamengo, infelizmente não. Perdemos, agora temos acho que o mesmo número de pontos do Cruzeiro, só que o Cruzeiro tem 2 jogos a mais. E o Palmeiras fez uma ótima partida. Vamos pro lado positivo aqui, primeira coisa. O que joga o Vitor Roque? O que joga o tal Vitor Roque? Opa, significa que ele acerta tudo? Não. Em alguns momentos do jogo ele segurou a bola ali, foi fominha, mas e o que ele acertou no jogo? E o tanto de bola que esse cara ganhou? O tanto de bola que esse cara brigou? Que ele foi pra cima? Que ele segurou no pivô? Sofreu pênalti? Tudo bem, o pênalti foi no Lopes, mas a jogada foi ele que segurou ali, fez o pivô, tudo. Então assim, o cara jogou muita bola, muita bola. E
infelizmente alguns estavam um tempo atrás falando que ele era um Zé Ninguém, que ele era um porcaria e tal. Tá aí, o investimento que foi feito é um baita de um jogador. Muito bom jogador. Tem tudo aí pra deslanchar nessa reta final e ser decisivo pro Palmeiras. É um cara ali que, impressionante a força física dele, ajuda na marcação-pressão. Palmeiras que pressionou a marcação hoje, a saída de bola do Corinthians, conseguiu roubar várias vezes a bola no campo adversário, já achou o seu pênalti, já tinha finalizado no gol já com poucos minutos de jogo. Palmeiras que teve um volume grande de jogo, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo o Palmeiras teve muitas oportunidades, no segundo tempo também, mas depois acabou esfriando um pouco o jogo. Sofre o pênalti, ele vai lá, pega a bola, personalidade, jogo grande, bate. Nossa, que pênalti foi aquele que ele bateu na gaveta e faz 1-0. E o Palmeiras, senhor do jogo, criando. O Felipe Anderson, ótima partida do Felipe Anderson, indo pra cima, individual, deu 2 canetas hoje que foi sacanagem, fez uma jogada lá dentro da área que ele saiu driblando, quase fez um golaço, Gustavo Henrique acabou travando. Flávio Lopes se movimentando bastante. Eu só não gostei um pouco, porque o Flávio Lopes saiu muito da área. Ele vem saindo para fazer esse papel ali de mais um cara no meio para dar o passe, mas ele não tem aquele passe tão refinado e ele faz falta dentro da área, muitas vezes. Bolas que passaram por ali ele não estava. Então é um ajuste que precisa fazer nesse esquema, jogando ele junto com o Vitor Roque. O Maurício eu achei bem abaixo hoje, de verdade, bem abaixo. Ele acertou um chute no gol ali. Teve uma chance clara no segundo tempo, claríssima. Quando o jogo tava 1-1, não pode perder um gol daquele. O Maurício estava sozinho, equilibrado tudo, ele chutou e caiu. Então assim, se é o Veiga, a gente cobra. Se é o Sousa, que eu vou falar dele, do Facundo, a gente cobra tal. Qualquer jogador, a gente cobraria. Ele tava na cara do gol sozinho. Paciência, cava a bola, dá uma pancada no gol, não dá um chutico ridículo desse, Maurício, que você deu no segundo tempo. Não tô falando que o jogador não presta, não tô falando que o jogador não serve pro Palmeiras, mas se o Palmeiras não saiu de Itaquera hoje com 3 pontos, vamos colocar as responsabilidades em quem se deve. Ele tava na cara do gol, ele teve a chance mais clara do jogo e ele acabou perdendo. Então achei ele abaixo. O Kelvin fez um bom jogo ali pelo lado direito, mas não foi igual contra o Sport. Ele, alguns passes, ele fez um bom jogo, mas não igual contra o Sport. Faltou um pouco mais de efetividade nos cruzamentos, bateu muito de frente com o Angeleri ali. O Angeleri estava fechando bem os espaços do lado dele, o lateral ex-River Plate. E o pecado é o seguinte, o Palmeiras teve posse, o Palmeiras teve oportunidades, o Palmeiras ficou com a bola a maior parte do tempo, chegou a ter alguns momentos 70% de posse de bola, tudo. Só que o Palmeiras toma um gol numa falha grande. O Aníbal Moreno, se vocês forem, vou colocar lá na minha rede social depois, ele quis dar um passe que não existe. Ele tava fazendo a saída de 3, o Aníbal Moreno tá vindo fazer essa saída. O grande problema do Aníbal é que ele correu, batalhou, lutou o jogo todo, mas ele tá errando uns passes meio absurdos. No segundo tempo ele errou também ali e deu a bola no pé do Corinthians, e ele deu a bola no pé do Corinthians no primeiro tempo. O Corinthians tava entregue no jogo. E outro detalhe, o Palmeiras jogou com o que tinha de melhor, galera. Por isso que eu falo que o Palmeiras perdeu 2 pontos. Porque o Palmeiras que tinha de melhor contra um Corinthians desfalcado. O Corinthians não viu o Palmeiras hoje. Só que aí o Aníbal erra o passe, aí o Flávio Lopes é obrigado a fazer a falta, e aí uma falha absurda defensiva. O Corinthians só teve essa finalização no jogo. Qual foi a outra? Um chute do Malcom pra fora? Não teve mais nada. Do Malcom não, do Michael, né? Volante, Malcom já tá lá no Zenit. Então assim, o cruzamento vem, o Gustavo Henrique sozinho. O Evangelista tava marcando ele. Já tá errado, porque quem tinha que estar marcando o Gustavo Henrique, nós tomamos um gol no Allianz Parque. Com o Gustavo Henrique assim, sozinho. Ele subiu lá, fez o gol, hoje ele subiu, cabeceou pro meio, Piqueires bateu nele, infelizmente foi pra dentro do gol, um gol contra. E o Corinthians empata o jogo, onde no momento que só dava o Palmeiras. Só que aí nós temos duas coisas. Primeiro, o gol é uma bola que é a nossa posse, a gente erra o passe, força a saída de bola. Muita gente reclama de chutão. Eu não sou contra dar chutão, eu sou contra dar somente chutão. Mas uma bola dessa aí, o Aníbal quis inventar um passe de Iniesta, os caras pegaram, cortaram, e aí tinha que ser o Murilo ou o Gustavo Gomes ou o Gustavo Henrique. Não poderia ser o Evangelista, que pra mim também fez um bom jogo, lutou, também errou um passe, ele outro ali no meio de campo, mas foi um cara que estava atento nos duelos, muito atento. Conseguiu chegar também para fazer tabelas ali pelo lado do campo, mas a gente toma um gol quando a gente era melhor no jogo, 1-1. Aí o Palmeiras tem mais oportunidades, cria chances, entra dentro da área, erra o último passe, o Palmeiras é meio afobado com a bola no pé. Então o saldo é assim, no segundo tempo mesma coisa, depois o Corinthians corrige algumas coisas, o Palmeiras tem um pouco mais de dificuldade para criar.
Falar sobre quem entrou aqui. Entrou o Facundo no jogo. Fez o quê? Absolutamente nada. Só ficou caindo e reclamando. Não fez nada. Nada. Teve uma bola que ele poderia ter chutado numa bela jogada pelo lado direito, não chutou. O Sousa não fez absolutamente nada, a não ser chutar uma bola lá na arquibancada. O Palmeiras mexe, coloca alguns jogadores no jogo para ver se muda a característica, ver se os jogadores do banco adicionam alguma coisa. Não adicionaram absolutamente nada. Nada. Isso é assustador a partida do Sousa. Ele entrou ali, entrou inteiro. Você pensa assim, pô, os caras vão estar cansados. Então agora ele vai pra cima. Jogadas do lado do campo, errando passe de 1 metro, 1,5 metros. Aí eu vou voltar naquilo que eu falei lá quando ele chegou. Vamos torcer pra jogar bem, pra ainda... É cedo, beleza. Pagamos 80 milhões num atacante que não acerta um chute no gol. E eu já tinha falado disso antes dele chegar. Já tinha falado. Quem acompanhou, eu falei, é um atacante que não faz gols. Não faz gols. O número dele de gols ali é baixíssimo. Continua. Então, isso preocupa um pouco a gente. Mas a boa é uma notícia. A boa é, fizemos um grande jogo, construção, bola no chão. Vitor Roque cada vez melhor, crescendo ali o seu futebol, sendo um cara decisivo. O Ramon Abate Abel, um árbitro horroroso, né? Como ele é péssimo. O impedimento lá, vou falar o quê? Em Copa do Brasil anulado. Hoje, gol normal. Ramon, quem tava no VAR era o Rafael Trace, né? O Ramon Abate Abel, totalmente sem critério, né? Não tô falando de que ele foi o responsável não, mas Garro dá um carrinho absurdo, não tem cartão. Aí outro jogador mata a jogada, o Charles mata contra-ataque no drible que o Felipe Anderson deu, ele não dá cartão. Então assim, é um jogo... os árbitros amam o jogo empatado, né? Eles amam, eles têm... Acho que assim... Eles têm um tesão absurdo ali, pô, tá empatado o jogo, nossa, eu vou terminar esse jogo empatado. Inacreditável. Mas a gente criou e não ganhamos o jogo, isso que preocupa. Esse é o motivo de preocupação. Repito, perdemos 2 pontos sim, porque o Corinthians está totalmente desfalcado, é um time que não fez perigo nenhum a nós tivemos a bola e nós não tivemos competência para ganhar o jogo. O saldo positivo, repito, bola no chão, construção, o time está se movimentando, o Felipe Anderson crescendo, o Vitor Roque crescendo, tudo. Ainda tem o Andreas Pereira para entrar nesse time, então a tendência é que o time melhore mais. Porém, era um confronto decisivo, era um confronto importante para a gente encostar no Flamengo e ficar 2 pontos e poder assumir uma liderança por jogos perdidos que nós temos. Mas o Palmeiras não conseguiu. Teve a bola e não conseguiu concluir as jogadas. E no segundo tempo, teve a grande chance, foi o Maurício, um passe espetacular do Aníbal, que ia se redimir ali do primeiro gol que ele errou o passe, mas o Maurício perde um gol absurdo que não pode perder no jogo desse. E aí faz a diferença. O Corinthians picotou o jogo, começou a fazer falta, o Hugo fazer cera, aquilo que a gente já sabe. O Palmeiras foi ficando nervoso no final do jogo, começou a cruzar muita bola na área, e aí já perdeu o padrão. Pode ver que do final ali o Palmeiras começou a cruzar. Mudou o padrão, aí o Palmeiras já não conseguiu mais envolver o Corinthians. Hein? O time tá começando a jogar mais bola, tá começando a produzir mais. Só que o jogo que tem que ganhar não ganha. Esse era um jogo decisivo, que a gente vai olhar lá no final do campeonato, aquele jogo lá em Itaquera era decisivo, o Corinthians desfalcado, e nós não ganhamos. E tivemos condições para ganhar. E por que não ganhamos? Então isso preocupa, pela ineficiência do nosso ataque, do Sousa que entrou pessimamente no jogo, do Facundo que não fez absolutamente nada, e a gente acabou entregando um gol, um erro besta defensivo. Todo mundo sabe que o Gustavo Henrique é uma girafa e deixaram um cara baixo marcar um cara gigante. Aí não tem condição. Você falha num desse, e o Corinthians só criou isso. Não criou mais nada. E a gente perde 2 pontos, na minha opinião. Deixa seu comentário, quero saber o que você achou da partida. Agora, quando o Palmeiras voltar, vai ter o confronto contra o Internacional no dia 13, tá? Eu falei 14 outro dia, mas é dia 13. E depois River Plate pela Libertadores da América. Agora só tem jogo difícil. E aí, quando a gente for jogar contra esses adversários, se você tem superioridade, se você tem posse, se você tá criando oportunidades como foi hoje, você tem que matar o jogo. Você tem que fazer 1x0, você tem que fazer 2x0. Você tem que ter condições para fazer isso. Porque senão acontece o que acontece hoje. O adversário vai lá, cruza uma bola na área, pum, bate alguém, entra gol contra, depois você tem a bola e não consegue vencer a partida. Então se você joga bem e não vence, e quando você não joga bem? Essa é a preocupação. Então temos os dois lados da moeda. Falar pra vocês que o Palmeiras jogou mal? Não. O Palmeiras não jogou mal não. Mas o resultado pra mim foi bem decepcionante pelo que nós produzimos. E você? Deixa um comentário. Um grande abraço, galera. Tamo junto aqui, Verdão sempre. Vou ler o seu comentário para saber qual foi a sua visão dessa partida. Né? Para muita gente estava impedido, para outras pessoas não estava impedido. Enfim, gente, o que vocês acharam aí? Acabou a partida do Vitor Roque, tá? Gostei aí da partida dele, né? Bateu bem o pênalti contra o Hugo. Aliás, o Hugo fala demais, hein?
No final da partida, ele passou ali, né? Onde o Flaco estava recebendo o prêmio de melhor jogador da partida. Aí ele, esse melhor da partida aí, o cara nem fez gol, ou seja, então tem que passar por você, Hugo, para ser o melhor da partida. Então teria que ser o Vitor Roque, por exemplo. Esse Hugo Souza, ele se acha demais, cara. Ele, olha... Mas enfim, o que vocês acharam aí da postura da equipe? Deixa a opinião de vocês aí embaixo. O Abel falou bastante também na coletiva, né, do porquê que não fez 5 substituições. Colocou o Facundo no segundo tempo. Eu acho até que o Facundo, cara, não sei. Na esquerda a gente achava que é porque estava na esquerda. E na direita agora, né, não está fazendo a diferença, não está conseguindo mudar, não está conseguindo criar jogadas, né? Principalmente em jogos grandes. Cara, não sei, é preciso fazer uma avaliação ali mais ampla, né? Usar esse período aí de data FIFA realmente para trabalhar essa equipe, principalmente em jogos grandes, né? Em clássicos. Trabalhar o mental também, porque depois que o Palmeiras tomou o gol ontem, Piquerez não acertou quase nada ontem, achei muito estranha a partida do Piquerez. O Aníbal voltou, aí o gol do Corinthians nasce ali de um erro, né, de um passe ali do Aníbal Moreno, aí tiveram que fazer a falta. Não sei, depois do gol parece que o Palmeiras entrou em parafuso, aí não conseguiu mais criar tanto assim, né, não tivemos tantas finalizações do Palmeiras assim no gol, né? Tantas defesas do Hugo ali. Bom, o Abel, o Palmeiras perdeu a chance aí de encostar mais no Flamengo, né? Que está com 47 pontos. O Flamengo empatou com o Grêmio ontem, foi a 47 pontos. Cruzeiro, 44 e o Palmeiras, 43 pontos. Agora tem a pausa para a data FIFA, e a equipe volta aos treinos na próxima quinta-feira e volta a campo dia 13 contra o Inter no Allianz Parque. A expectativa é que o Andrés possa ser relacionado, né? Vamos ver o que a gente vai ter aí nesse período. A gente vai informando vocês aqui com certeza, tá bom? E o Abel, em coletiva, dentre várias coisas que ele disse, né? Ele falou que não tinha um outro atacante para colocar, um outro atacante que atue como 9, né? Para colocar em campo ontem. O Tales foi negociado aí com o Almeria da Espanha. Só que assim, né? Agora a janela praticamente fechou. Hoje, dia 1º de setembro, a janela fecha amanhã, dia 2 de setembro. Se internamente ele pediu uma nova contratação para a diretoria, teria que ser aqui no mercado interno, tá? Um jogador aí que faça a função, né, de Vitor Roque e de Flaco Lopes. Ontem, se não me engano, ele fez só 2 substituições. Tirou o Felipe Anderson, colocou o Sousa. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam aqui. E o Maurício saiu mancando até, vamos falar sobre isso também, né? Saiu com um probleminha ali. Tirou o Maurício e colocou o Facundo. Eu não sei se ele chegou a fazer mais substituições. Me corrijam aí se eu estiver errado, tá? Mas digo e repito novamente, se ele pediu uma nova contratação para a diretoria, teria que ser aqui, tá? Do mercado interno. Você acha que o Palmeiras precisa de mais um jogador ali, torcedor palmeirense? Eu acho que sim. Até se a gente ainda negociar o Benedetti, acho que precisamos de um outro zagueiro ali para repor, né? De um zagueiro com um pouco mais de cancha, vamos se dizer assim. Tá? Já até comentei com vocês aqui, certo? Vamos ver o que vai acontecer nessas últimas horas aí de janela aberta, tá? Se o Palmeiras, né, estiver negociando com alguém, a gente traz aqui, mas as informações que a gente tem é de que o Palmeiras não está negociando, né? Ou, na verdade, de que a gente não consegui confirmar se o Palmeiras, de fato, está negociando com algum jogador ali
de frente. Será que o Abel pediu para a diretoria, hein? Com essa venda do Tales agora? Bom, vamos ver aí se a gente consegue alguma confirmação, né? Apurar ali certinho, mais a fundo para ver se à tarde a gente traz aí novidades para vocês. Gustavo Gomes e Sousa foram convocados para a seleção paraguaia para os próximos jogos das eliminatórias. Ainda não saiu a convocação do Uruguai, mas podemos ter mais 3 convocados aí. Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo. Acho difícil o Facundo ser convocado, porque não tá bem não, viu? Não tá bem para ser convocado não, de verdade. Perdeu a posição de titular, apesar do Abel estar usando ali também o Maurício pela direita. Eu acho que o Maurício teria que jogar mais centralizado, certo? Mas, né, Maurício está fazendo ali aquela função, Facundo é banco. Andreas Pereira é aguardado na academia de futebol para iniciar a sua ambientação, tá? E a preparação aí para os jogos, principalmente contra o River Plate nas quartas da Libertadores. Ele pode estar à disposição para a partida contra o Inter, mas a intenção mesmo da diretoria e da comissão é ter o cara prontinho, né, na ponta dos cascos aí para esses duelos contra o River Plate. E ó, é um jogador que vai nos ajudar demais, gente. Não sei o que vocês pensam aí, mas é um jogador que vai nos ajudar demais. Uma pena a gente não ter o Paulinho, né, pro restante da temporada. Na verdade, a gente não teve o Paulinho direito nessa temporada, não tivemos de fato, né, o Paulinho. Sempre com algum probleminha ali, sempre sentindo. Então, só para 2026, né, Bruno Rodrigues também, só para 2026. Mas, voltando a falar de Andrés, eu acho que vai ser um jogador aí que vai dar um equilíbrio muito grande ali, um peso para o nosso meio de campo, né, que desde a saída do Richard Rios, a gente não tem. Não dá para comparar o Evangelista, né? Futebol também totalmente diferente ali. Apesar de eu achar que o Evangelista até fez ali o feijão com arroz ontem, mas precisa fazer mais, né? No Palmeiras precisa você fazer só o feijão com arroz, não dá, né? Bom, vamos ver aí, tá? Assim que Andreas desembarcar no Brasil, estiver na academia de futebol, a gente tiver novas informações, a gente traz aqui para vocês, a gente vai atualizando. Maurício saiu do estádio mancando ontem, né? Preocupa aí, tá? A gente vai acompanhar para ver se o Palmeiras divulga se tem alguma lesão confirmada, né? Constatada ali. Ele vai passar por exames para a gente ver ali que tipo do problema que ele teve. Esperamos que não seja nada grave, tá? E o Maurício ontem também teve uma atuação bem discreta. Não sei o que vocês acharam aí da atuação dele, mas também se ele tiver confirmado alguma lesão, o Palmeiras tem esse período aí de data FIFA para poder recuperá-lo, né? Óbvio, se não for nada grave. Vamos torcer para que não tenha acontecido nada. Deixa eu mandar um salve aqui, um abraço para o Antônio Ascencio de Curuçá, na Bahia. Um abraço aí, um salve para você, Antônio Ascencio de Curuçá, na Bahia. Tá? Obrigado por acompanhar a gente. Um salve para todos também, né, que nos acompanham por esse Brasilzão aí, esse mundo afora. Tamo junto, tá? Continuo contando com o apoio de vocês aí. Deixa o like. O Palmeiras conseguiu uma importante vitória em cima do Ceará para tentar espantar a crise após a eliminação na Copa do Brasil para o maior rival, Corinthians. Não foi um grande jogo do Verdão, mas o importante foi a vitória em casa. Os gols palmeirenses foram marcados por Flaco Lopes e Vitor Roque. Abel Ferreira estava muito mais tranquilo na beira do campo do que nos outros jogos, e isso chamou atenção. O treinador foi xingado e vaiado por parte da torcida no jogo contra o Corinthians, e houve notícias indicando que isso fez com que o comandante ficasse muito magoado com tudo que presenciou. A renovação contratual do português segue em pauta e o Palmeiras tem interesse em ajustar o vínculo até dezembro de 2027, quando termina o mandato da presidente Leila Pereira. Mas há dúvida se isso irá acontecer. Tudo porque Abel está pensativo e irá esperar terminar a temporada para tomar alguma decisão definitiva. Por enquanto, o foco está somente no campo. Sobre reforços, houve uma certa especulação no domingo de que Roger Guedes estaria negociando uma volta ao Palmeiras. Ele está no futebol do Catar e deseja retornar ao futebol brasileiro. Apesar do boato, o Alviverde não fez, pelo menos até o momento, qualquer tentativa oficial para repatriar o atacante que está em negociação avançada para jogar no Grêmio. E você, torcedor,
o que acha da situação de Roger Guedes? Deixe sua opinião nos comentários. Olá, pessoal.